Você já foi corrigido por Deus? Você já teve a sensação de que Deus estava te corrigindo? Você já foi disciplinado pelo Senhor? Você já parou alguma vez na tua vida e disse assim, rapaz, Deus está me moendo no porrete, eu estou sendo disciplinado. Ou você entendia que você estava pagando algum pecado? Pagar pecado é a mesma coisa de ser disciplinado? Não é muito difícil a gente ouvir algumas pessoas dizendo que estão pagando alguns pecados que cometeram, né? Assim, rapaz, isso aqui é que eu fiz, estou pagando e tal. Então, qual é a diferença de estar pagando pecado e de ser disciplinado, de ser corrigido? Bom, a diferença é bem básica. Hoje a gente vai falar sobre disciplina de Deus. O livro de Isaías ele é repleto de advertências sobre a ação de Deus, o agir de Deus e principalmente o caráter de Deus quando ele vai disciplinar o seu povo. Bom, falando sobre qual é a diferença de estar pagando pecado para ser disciplinado, é que a gente não tem como pagar pecado. Quem pagou o nosso pecado foi o nosso Redentor na cruz do Calvário. Quem está pagando pecado ainda não descobriu o Cristo na cruz. Ele pagou todo o preço. O todo escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz. Então, o relacionamento que nós temos com Deus hoje não é mais de pagar conta, de pagar pecado. O relacionamento que nós temos com Deus hoje é sim, nós, enquanto cristãos, aqueles que confessam a fé em Jesus e têm a plena convicção da marca do Cordeiro na sua história, que não é mais ele quem vive, mas é Cristo que vive nele, não tem mais como pagar pecado. Ele é, sim, conduzido em disciplina e não poucas vezes em correção. E esse texto fala muito sobre isso, né? Sobre esse agir de Deus, o caráter de Deus, os movimentos de Deus, sobre disciplina. E quando Deus nos disciplina? O que a gente precisa saber? O que a gente precisa entender? Qual é a consciência que nós precisamos ter quando Deus nos disciplina? Beleza? Então é isso que a gente tem a proposta hoje de falar. Uma coisa que confunde também a cabeça de alguns irmãos, e por isso que a gente está aqui estudando a Bíblia, assim, sofrimento é Deus nos punindo, né? No cristão está passando por sofrimento, desemprego, assim, enfermidade em filhos. Vez por outra, passeia como tentação na nossa mente que Deus está nos castigando por alguma coisa. Então a gente se senta ali à mesa, possivelmente já composta com os amigos de Jó, e eles começam o interrogatório, o que a gente fez de errado para estar sofrendo, né? Porque crente que é crente não sofre. Então a gente está na contramão dessa teologia, nós acreditamos que sofrer faz parte da contingência humana, das contingências da vida, do viver humano, sofrer é humano, viver é sofrer, não tem como a gente escapar disso, e toda mensagem pare de sofrer é enganosa e perigosa e distante do Evangelho. O que o Senhor nos chama é para sofrer em segurança. A gente sofre, mas muito seguro. A gente sofre com esperança, a gente sofre olhando nos olhos do adversário, a gente sofre com alegria, a gente sofre não pela alegria do sofrer, mas pelo que o sofrer não afeta mais o local onde a alegria reside, que é na nossa alma, né? Então, quando Paulo fala aos Filipenses preso, ele diz alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos, né? Alegrai-vos sempre essa certeza de que o sofrimento, um homem preso escreveu isso, não é capaz de atingir essa área do coração, da alma, que está muito bem resolvida. Então, o crente ele não é aquele que não sofre. O crente ele sofre num lugar seguro, onde ele não é abalado. Então, nem todo sofrimento é castigo de Deus, mas a gente vai perceber aqui que toda correção de Deus é bem sofrida. Então, nem todo sofrimento é Deus corrigindo, é porque a gente está vivendo. Mas quando Deus decide corrigir, é bem sofrido. Vamos ler, o nosso texto hoje é Isaías, capítulo 7. Nas quintas passadas aí nós já andamos bem no capítulo 7, e hoje a gente vai do verso 17 até o verso 25, quando o Senhor fala sobre aquilo que virá sobre o seu povo, sobre a sua nação, em especial sobre Judá e Jerusalém. Verso 17 diz assim: mas o Senhor fará vir sobre ti
sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Síria, o Senhor vai fazer chegar sobre você, virá sobre você dias tais, será uma época tão difícil, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Vocês nunca passarão por dias tão difíceis, desde quando houve o rompimento do povo de Deus entre duas nações, como já vimos nas aulas anteriores aí. Verso 18, porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e ele também as abelhas dará ordem para que elas andam na terra da Síria. Essas abelhas que andam na terra da Síria, eles dará ordem, as moscas e as abelhas, e elas virão, verso 19, e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos e em todos os pastios. Naquele dia, rapar-te-á o Senhor com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria, a cabeça e os cabelos das vergonhas, e tirará também a barba. Naquele dia, sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e 2 ovelhas. Verso 22, e será tal a abundância de leite que elas lhe darão, que comerá manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra. Também naquele dia, todo lugar em que houver 1000 vides, no valor de 1000 siclos de prata, será para espinheiros e abrolhos, com flechas e arco, se entrará ali, porque os espinheiros e abrolhos cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes que os homens costumam sachar, para ali não irás, por temeres os espinhos e abrolhos. Serão para pastos de bois e para serem pisados de ovelhas. Deus nos abençoe com a sua palavra. Bom, nós sabemos, como vimos nas 2 aulas anteriores, que o rei Acaz, ele estava bem inclinado, né, um desejo muito grande de conciliação com a Síria. E a Síria é um povo inimigo, mas Acaz ele tinha uma percepção de que a Síria era um reino com o qual ele se aliasse, ele teria ali um socorro, uma proteção, um resguardar das outras nações. Aqui um período de guerra, um período de inimigos declarando guerra uns contra os outros, e o povo do Senhor estava ali no meio e era alvo também de ataques de inimigos. E o rei Acaz ele teve essa inclinação de fazer uma aliança com a Síria, ter esse desejo dessa conciliação, mas isso com uma pretensão de ter assim, aliado com esta nação, a proteção. Assim, aquele recurso que a gente entende que é isso aqui que vai nos garantir aquilo que a gente precisa, seja proteção, seja um recurso que a gente está vendo ali como necessidade. Então esse foi um problema sério, que a gente percebe que é o cenário disso, e o Senhor está contra este movimento, porque tira o Senhor do seu devido lugar, como protetor, como Senhor, como aquele que gera vida, como aquele que é o dono do povo, né? Ele não permitiria que a Síria assumisse a propriedade do povo do Senhor e eles fossem ali espizinhados. O povo do Senhor tem dado muitos problemas, né? Então isso aqui nada mais é do que uma consequência de pecado. Você percebe um povo hostil a Deus, você percebe um povo rebelde ao Senhor. A gente já leu até o capítulo aqui, o capítulo 7, a gente percebe que o Senhor já falou, advertiu, alertou, né? Mexeu a água, muita sujeira já subiu, a gente já viu muita coisa que esse povo foi capaz de fazer. E até mesmo assim, ser um povo que desdenha da palavra do Senhor, a gente viu isso no capítulo 5, verso 24. Final do verso 24 do capítulo 5, é um povo que desdenha, é um povo que despreza a palavra do Senhor. A palavra é desprezo pela voz de Deus. Então, não é possível. Então, a gente chega num texto como esse e o Senhor diz, bom, isso aqui vai acontecer. Haverá uma disciplina, haverá uma correção. O Senhor vai agir para fazer com que esse povo aprenda com quem que eles estão conversando, com quem eles estão falando e que nome eles representam.
E assim, gente, a gente vai ver nesse livro de Isaías, muitas vezes Deus parando a conversa, o texto, a narrativa, e o Senhor vai advertir ainda mais o que o povo sofrerá. Mas hoje vai ser interessante porque a gente pode jogar um pouco de luz assim para frente e alguns princípios que vai nos ajudar muito lá um pouco mais adiante, né? Então quero ver com vocês aqui o jeito de Deus, os valores de Deus, né? A ação de Deus, o caráter de Deus quando Ele vai disciplinar, corrigir. E eu tenho apenas 3 pontos, se você quiser anotar, são apenas 3 princípios, são 3 verdades, são 3 ensinos que a gente tira sobre essa disciplina do Senhor. E vai nos ajudar também a entender um pouco sobre o que eu falei no início, né? Assim, poxa, Deus castiga aquele, Deus está me castigando, Deus está me disciplinando. A gente pode aprender um pouco hoje alguma coisa sobre isso. Quando é que Deus me disciplina e como Ele disciplina? Em primeiro lugar, gente, Deus ele não precisa de ninguém para disciplinar o seu povo. É Deus mesmo quem vai gerar o mal sobre o seu povo. A gente já percebe isso claramente no versículo 17, quando Deus diz que Ele mesmo fará vir sobre todos a casa, o povo e sobre você. Quem vai fazer o mal chegar, quem vai fazer com que o sofrimento chegue, que a disciplina e que a correção seja operacionalizada, será o próprio Deus. Ou seja, quem vai bater na gente não vai ser o capeta. Quem vai corrigir a gente não vai ser Satanás. Quem corrige é o próprio Deus. Deus sabe como, Deus sabe o porquê, Deus sabe quando disciplinar. Deus é quem sabe o porquê disciplinar, quando disciplinar e como disciplinar. É Deus quem sabe. Então, quando nós temos a ciência de que há uma disciplina, há uma correção, o nosso problema, a nossa visão, a nossa luta, a nossa defesa, não é necessariamente contra aquele ou aquilo que Deus usa para nos disciplinar. Ou seja, o meu problema não vai ser com a Síria. O meu problema é com Deus. Quando as pessoas se levantam contra mim, como agentes de Deus, para me disciplinar, o meu problema não é contra essa pessoa, o meu problema é com Deus mesmo. E isso ajuda muito, porque Deus vai usar o instrumento que Ele quiser. E, meus irmãos, Deus usa o instrumento que a casa entendia que ia ser um apoio, um suporte, uma proteção. Deus usa essa pessoa chamada Assíria para ser a maldição do povo, para ser a ação punitiva do povo. Interessante como às vezes aquilo que nós buscamos na nossa vida como esteio, como apoio, como sustento, como torre forte, como seguro, aquilo pode se tornar a minha própria maldição. Aquilo que eu idolatrei, aquilo vai se tornar a minha própria causa mortes. E é bem interessante, isso tem conexões com muitos de nós. Aquilo que a gente atribuiu como socorro, aquilo que a gente atribuiu como razão de viver, será isso que vai me matar. E isso tem muito a ver com esse texto. Aquilo que eu vi como isso vai me garantir proteção no lugar de Deus, isso é idolatria, é isso que vai me matar. Eu acho que a gente já pode aprender muita coisa com isso. Então, nunca substitua Deus do lugar dele. Será sempre Ele quem vai cuidar de nós. E aquilo que a gente usou no lugar dele, ou pretendeu usar, será essa a nossa causa de muita dor. Deus é tão soberano, gente, no seu processo disciplinador. Deus é tão soberano, Deus é tão superior, Deus é tão acima, que a nação mais poderosa da época vai atendê-lo por um assobio. Tipo o cavalo do Zorro. É só assobiar, ele vem. O cavalo do Zorro foi ótimo, né? Então, assim, a nação mais poderosa que vai gerar a proteção,
que vai passar por cima de qualquer um, que vai devastar qualquer um, que vai tomar qualquer reino que eles pretendam tomar. Deus é tão soberano que diz, bom, eu vou assobiar e eles virão. Como um animal, não, como moscas. E moscas não atendem a assobio. Moscas não atendem a assobio. Abelhas não atendem a assobios. Talvez há uns estudos aí que talvez as abelhas reconheçam, mas elas não atendem. O seu ímpeto de ataque de abelhas, assim como a sua natureza da mosca, é apenas para causar repúdio, refúgio. A nossa alma tem como, por mosca nada agradável, ela não atende a assobios. E Deus é tão soberano que usa isso como figura de linguagem. Gente, o que eu quiser usar como instrumento disciplinador na tua vida, eu usarei. E me obedecerão. Não importa quão grande seja e não importa quão pequeno seja. Grande como a nação da Síria ou pequeno como uma mosca ou como uma abelha. Eu quero só usar isso como figura de linguagem. Eu sou soberano sobre todos. Eu vejo toda a nação na Síria como um enxame de mosca, eu vejo todos os reinos na margem do rio, do lado do Egito, como um enxame de abelhas. E é incrível isso, porque essas figuras de linguagem que Deus usa, vamos pensar em mosca, né, que aqui está no texto. Os instrumentos que Deus usa para disciplinar o seu povo, vamos pensar aqui em moscas. Aquilo que Deus usa como repulsivo. Você já tentou almoçar, comer em algum lugar repleto com moscas? Você já tentou comer em algum ambiente que tem muita mosca? E elas chegam a cair no próprio prato? Elas chegam a cair no copo? É inadministrável, é impossível. Então a mosca, ela não é letal. A mosca, ela é invasiva. A gente tenta enxames de mosca, não sei se você já teve um episódio desse assim na sua casa, eu já tive enquanto criança, eu me lembro de um enxame de moscas que teve na casa que eu morava. A gente tentava impedir os acessos, os ingressos, aonde ela estivesse. A gente não conseguia. E era terrível. Pois é, isso vai ser o inimigo, isso vai ser a consequência do pecado, isso vai ser o castigo. O castigo virá o instrumento punitivo, o instrumento disciplinador. Você não vai conseguir impedir o seu acesso. Se você descer para os lugares mais profundos, vai ter mosca lá. Se você tentar se esconder em frestas ou em fendas, ou nas frestas ou fendas, algum local de guardar alguma coisa, lá também elas estarão, como diz aqui esse versículo. Então elas pousarão sobre os vales, os mais profundos, versículo 19, tanto moscas como abelhas, elas estarão nas fendas das rochas e em todos os espinhos e em todos os pastos. Então estarão nos lugares mais profundos, estarão nas planícies, estarão nas rochas e estarão nos lugares onde a agricultura ela estava prosperando na vida de vocês. Então assim, em todos os lugares haverá moscas e haverá abelhas. O instrumento disciplinador na sua vida, você não tem como escapar dele. As abelhas já têm ferrão, as abelhas já têm dor. As moscas não causam morte. As abelhas já passam para um nível um pouco mais perigoso, porque as abelhas elas já têm sim uma possibilidade da letalidade. Ser atacado por um enxame de abelhas vai ser uma coisa bem complicada. E a outra figura de linguagem que o Senhor usa para o inimigo, para a Síria, para os inimigos que serão instrumentos de Deus no processo disciplinador, uma navalha alugada, no versículo 20. E aí ele usa outra figura de linguagem, será como uma navalha alugada. E esta navalha alugada, o que eu vou fazer é raspar todos os pelos do seu corpo. Nas pernas, aonde tiver pelo, eu vou arrancar. Barba,
cabeça. E isso, para um judeu, o pelo, o cabelo, a barba, era muito valioso. E o Senhor, quando diz, eu vou raspar, eu rasparei. Eu tomarei uma navalha alugada e eu vou raspar. O processo disciplinador de Deus é pelo próprio Deus. O processo disciplinador de Deus é pelas mãos de Deus. Lembra que Deus sabe como disciplinar uma pessoa, arrancando as suas prepotências, as suas presunções, até mesmo a sua beleza, as suas estéticas, as coisas que ele tinha como valioso. Vai raspar todos os cabelos, todos os pelos e deixar nu, no sentido de perda de dignidade que o cabelo para o judeu representava. Então, a outra figura de linguagem que o Senhor usa aqui para este povo que vai executar a disciplina, a correção, são roseiras bravas e espinheiros, versos 23 e 24. Né? Então será como arcos e flechas, né? Esses espinhos, esses abrolhos, essas roseiras bravas, serão como os arcos e flechas que causam dores, aí causa morte também. Agora, nós não estamos falando mais de uma possibilidade de morrer, nós já estamos falando agora de uma realidade, porque as flechas matam. Então, existe um processo, existe uma ação quase que total na disciplina de Deus. Nós não sabemos se será apenas uma ação de mosca, um ataque de enxame ou uma flecha no peito. Nós sabemos que Deus tratará com disciplina aqueles que Ele sabe quando, porquê e como fazer. Então, os assírios, eles tomarão lugares em assentos de produção, né? Os campos, as videiras. Ele fala aqui nesse versículo 23 e 24, esse local de alta produção, onde havia 1000 vides, 1000 videiras, né, no valor de 1000 ciclos, quer dizer, a alta produtividade de uvas, esse campo bonito, fértil que vocês tinham, isso vai ser devastado. Então eu tocarei nesse campo, eu tocarei nesse ponto. Haverá uma invasão de inimigos, de flecheiros, de pessoas que te farão mal e tomarão conta disso. Outra, não é uma figura de linguagem aqui, propriamente dito, mas o Senhor ele dá ainda nessa parte de colheita, de agronomia, o versículo 25, ele fala sobre os montes, aquelas plantações que vocês sacharam, ou seja, nós já falamos disso, né, em outra aula, o sacho, a enxada fininha, quando a gente vai plantar algo quase que artesanalmente, aquele campo do coração, aquela plantação tão bonita, tão valiosa, tão cheia de significado, quando a gente ia com a nossa família, aquele ambiente de festa, aquele ambiente de gozo, de alegria, pois é, isso aí tudo vai ser pisoteado por animais. Aquilo que a gente plantava com esperança, aquilo que esse relacionamento vai dar certo. Então, pois é, isso tudo eu vou passar animais por cima e vou pisotear. Então, eu estou tentando citar aqui o texto, daqui a pouco a gente vai passar para algumas aplicações, mas, gente, o preço é elevado demais. O preço é muito elevado. O Senhor está advertindo que quando Ele vai corrigir, as correções de Deus, a disciplina de Deus, elas são muito duras. O preço é muito caro. O instrumento na minha vida pode ser qualquer coisa agora. Depois que eu li esse texto, eu aprendo que o que Deus vai usar para me disciplinar pode ser qualquer coisa. Porque para qualquer coisa que Ele assobie, vai obedecer. Pode ser o meu patrão, pode ser o meu chefe, pode ser vizinho, pode ser um perseguidor qualquer, pode ser uma nação. O próprio Davi, abri um parênteses aqui, pensa comigo, gente. Alguns homens na história, os que tinham entendimento com Deus, que conheciam Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus, você pega o texto de 2 Samuel 16, especialmente ali o verso 11 e 12, se você quiser anotar, esse texto é muito, muito rico.
Quando aparece um homem, Salomão está perseguindo Davi, ele está fugindo, está cansado. E segundo Samuel 16, ele no seu trajeto diz que apareceu um homem, surgiu um homem chamado Simei, e começou a amaldiçoar Davi e jogava pedras em Davi. E a resposta de Davi é: Deus permitiu que esse homem amaldiçoasse. Que amaldiçoe. Foi Deus que levantou esse homem. Foi Deus que colocou esse homem no meu caminho para me amaldiçoar. Que percepção Davi tinha. Lembra de Jó, no diálogo com a sua esposa? Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é Satanás. Eu ando com Deus, eu conheço Deus, eu pertenço ao meu Senhor. O que eu estiver passando, o que eu estiver sofrendo, é Deus fazendo em mim. É o meu Pai agindo em mim. É o meu Senhor agindo em mim. Esse relacionamento com Deus, ele é muito, muito fortalecido em momentos difíceis. Agora, lembre do início. Disciplina é para pecado, gente. Esse texto está falando de um povo que vive em pecado. Esse texto diz e se relaciona e aponta para a vida que despreza a palavra do Senhor. Eu vou viver como eu quiser, fazer alianças com quem eu quiser, entender que aquilo vai me dar proteção e mesmo sendo contrário a Deus, eu vou querer aquilo, isso vai me dar o recurso que eu preciso e mesmo sendo errado, eu vou lançar a mão disso e vou querer porque eu tomo conta da minha vida. Para essas pessoas, não há disciplina. Para essas pessoas há juízo. Quem é de Deus, quem é do Senhor, e é capaz de fazer esse tipo de ação e de respostas, como eu estou te falando, sofrerá a disciplina de Deus no sentido corretivo. Disciplina só é para corrigir, gente. Deus ele não amanhece assim o dia, tipo, que vontade de bater em alguém hoje. Deixa eu escolher alguém aqui para eu bater. Deus ele não é esse bicho. Deus tem caráter, Deus tem ética. Agora Deus é Pai. E é nessa nosso segundo ensino que a gente pode tirar sobre esse assunto da disciplina. Você pode lembrar, assim, voltando um pouco, como Jó entendeu, como Davi entendeu que o processo era de Deus, Jesus entendeu, quando ele estava diante de Pilatos, ele disse, bom, meu problema não é contigo, né? Porque o meu problema é com o Pai. Se não fosse o meu Pai que tivesse permitido você estar aqui, você não estaria aí. Então você não é o que você é. Você é aquilo que o meu Pai permitiu que você fosse nesse momento para a minha vida. Porque eu poderia agora enviar legiões de anjos para me livrar, mas eu não vou fazer isso. Porque o meu Pai decidiu que fosse assim. Então o conceito de Jesus e Paulo no espinho na carne. Agora eu tenho que ser cada vez mais fraco, porque eu percebi que esse espinho na carne foi o Senhor para que a soberba não entrasse no meu coração. Amém? Espero estar sendo claro aí. Então, nesse nosso primeiro ponto, é Deus quem nos disciplina. É Deus quem nos corrige. Deixa eu explicar um pouquinho o que eu falei agora há pouco tempo. Segundo ponto, Ele só disciplina quem é dele. É Deus quem disciplina, uma lição que eu tiro daqui, eu farei vir, mas o Senhor só disciplina quem é seu filho. Deus não bate em filho alheio. Deus não vai disciplinar filho dos outros. E a Bíblia usa essa expressão filho. Então, assim, nações que não pertencem ao Senhor, elas não sofrerão disciplina, elas sofrerão juízo. Foi o que eu falei há pouco tempo atrás. Uma pessoa, um familiar seu e meu, uma pessoa que nós amamos, mas ela não confessa a Cristo no seu coração, ela não teme a Deus, despreza a palavra do Senhor, ela nunca tomou uma decisão séria pelo Senhor de arrependimento nas suas vidas, Deus ele não tem compromisso disciplinar com essa pessoa. Essa pessoa está morta e debaixo do juízo de Deus. O que essa pessoa receberá será juízo. Porque disciplina é assunto espiritual.
Correção divina é assunto espiritual. Deus, ele só disciplina quem é seu filho. Quem não é filho de Deus, ele não se mete. Veja em Apocalipse como há essa distinção. Os marcados, os selados, têm um tratamento. Quem não é meu tem outro tratamento. Essas pessoas não verão disciplina, essas pessoas verão a minha ira e a minha rejeição eterna, que é o que nós chamamos de inferno. Então, às vezes, as pessoas estão muito bem, obrigado. E algumas pessoas que são cristãs, que estão precisando de uns apertinhos, estão passando por momentos difíceis. E aí vem o questionamento. Por que que aqueles que não temem a Deus se dão bem? E por que que eu, que sou cristão, servo do Senhor, estou passando por tantas dificuldades? Então tem lá dois problemas. Deus não prometeu que você ia se dar bem. Sofrer não significa nenhum, como nós falamos no início, punição, correção, disciplina. Mas Deus pega os seus filhos. E Deus, ele corrige seus filhos. Para a gente não correr nenhum risco do Senhor nos disciplinar, é só apostatar da fé. Se você não quiser, se eu não quiser correr riscos de Deus me disciplinar, que é uma dica, muda de paternidade. Porque Deus vai disciplinar. E a gente vai ver isso melhor agora. Vamos lá. Por isso, gente boa, que esse texto, por mais que tenha a expressão Efraim, desde do versículo 1 aí, do capítulo 7, por mais que haja a expressão Efraim, nós encontremos a expressão Judá. Você verá aqui no versículo 2 e no versículo 13 a expressão casa de Davi. Quando o Senhor diz assim, casa de Davi, e não usa a expressão Judá, pode ser várias razões, mas uma delas é que o Senhor está invocando, trazendo à superfície, deixando claro que eles são o povo da aliança davídica, a aliança que Deus fez com Davi, de um reino, de um estabelecimento de um reino, de um povo que seria regido pelo cetro de Deus, um povo que teria sempre um trono de Deus. Este povo seria conduzido pelo próprio Deus. Isso é a aliança davídica. Por isso que o Messias, ou Jesus, ele era reconhecido como filho de Davi, aquele que iria assumir o trono e cumprir a promessa. Então, quando vem a expressão casa de Davi, família de Davi, povo de Davi, é trazendo à superfície a promessa feita. Judá é uma nação, Efraim é um povo, casa de Davi é uma aliança. Então, eu disciplino a casa de Davi, é a minha família. Entende? São os meus filhos. Salomão, o sucessor de Davi. Quero convidar você agora para a gente, não sei se eu vou tornar um pouco mais dinâmico, mas olha a visão que Salomão tinha sobre correção, sobre disciplina. Eu quero convidar você aí para Provérbios. Vamos folhear Provérbios? Você pode abrir a sua Bíblia aí, a gente vai folhear rapidinho e ler alguns versículos que o sucessor da casa de Davi, chamado Salomão, o que assumiu o trono, a percepção, o aprendizado, o conceito que ele tinha sobre disciplina. Vamos lá, talvez vários textos aqui sejam conhecidos de vocês, mas vale a pena a gente rever. Vamos lá para o início de Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Eu vou citar, vou lendo aqui rapidinho e você vai acompanhando aí na sua Bíblia, folheando. Você estava muito confortável aí no seu sofá. Vamos lá, Provérbios 3, 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. 5:12. Espero que você não gema no final da sua vida dizendo: como eu aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Aqui eu usei um pouco as minhas palavras. Aquele que rejeita a disciplina de Deus vai gemer no final da vida. 5:23. Os que rejeitam a repreensão, esses morrerão pela falta de disciplina e na sua muita loucura, ou pela sua muita loucura,
perdido cambaleia. Falta de disciplina é mortal. Provérbios 6, 23, porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, é o que a gente está fazendo hoje. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Gente boa, deixa Deus falar ao seu coração. Provérbios 6, 23. As repreensões da disciplina são o caminho da vida. 12:1. Passar um pouco mais aí, Provérbios 12:1. Quem ama a disciplina ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. 13:24. O que retém a vara aborrece, ou seja, aquele que retém a vara não ama o filho. Mas aquele que ama o filho, bem cedinho já começa a discipliná-lo. Pai e mãe omissos na disciplina não é amor. Pode ser que seja idolatria por filho. Mas quando um pai e uma mãe amam o seu filho, logo cedinho ele já está no arroxo. Logo cedinho ele já está na vara. Amor. 13:24. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Repeti. 15:10. Provérbios 15:10. Disciplina rigorosa há para aquele que deixa a vereda. Disciplina rigorosa há para aquele que deixa a vereda. E o que odeia a repreensão morrerá. 15:32. Se estiver folheando aí ou anotando, o que rejeita a disciplina menospreza a sua própria alma. Não quero ser disciplinado, isso é um menosprezo pela sua própria alma. Não quer melhorar, não quer ser gente. Não quer ser gente bem, não quer ser homem de Deus. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. 22:15, a estultícia está ligada ao coração da criança. Não nasceu um anjinho, nasceu um Adãozinho. Não nasceu uma princesinha, nasceu uma Evinha. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. 23:13, estamos caminhando aqui para o fim desse bloco. Não retires da criança a disciplina, pois se você usar a vara, ela não morrerá. Ou seja, não é a disciplina que mata, é a falta dela. 29:15, o último texto. A vara e a disciplina dão sabedoria. Aleluia. Então, quando você for pegar o seu filhão para dar uma correçãozinha, leia esse texto antes. Meu filho, minha filha, sabe por que você está entrando agora na varinha? Porque como fala aqui em Provérbios 29:15, a vara e a disciplina dão sabedoria. É para você ficar bem sábio. Ó, que coisa boa, revelação de Deus para nós hoje à noite. Se seu filho estiver aí do lado, já dá uma piscadinha de olho para ele. Principalmente se ele tiver numa faixa boa, de idade, para levar umas varinhas. Mas leia esse texto. Você pode até confeccionar um quadro e colocar no quarto dele. Mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. Ou seja, aquele que não passa por um processo disciplinar, ele é instrumento de vergonha por onde passa. Jovens, muitos jovens nossos que nós conhecemos, adolescentes, pessoas da sua família, pessoas da minha família, pessoas que nós conhecemos, vemos, isso não é inédito, isso não é difícil. Infelizmente, hoje está cheio de pessoas que por onde passa é um instrumento de vergonha. Se nós pegarmos um pouco a história, pode ser que a disciplina tenha sido um erro, ou de excesso, ou de ausência. Então, gente, por causa disso, é que Deus disciplina. Percebe, casa de Davi? Salomão já é a primeira voz da casa de Davi, dizendo, é isso mesmo. Quando é uma família, quando é a casa de Davi, o processo disciplinar é diferente. Porque não é um povo, não é uma nação, é uma aliança. E com quem eu tenho aliança, eu corrijo. Corrijo não porque eu amanheci com vontade de bater. Corrijo não para ele pagar seus pecados. O meu filho já levou na cruz. Corrijo porque eu amo.
disciplino porque eu amo, porque eu vejo o que não vê, e eu vejo o que ele pensa que eu não vejo. E quer me tapear com culto, quer me tapear com cântico. Leia o primeiro capítulo de Isaías, primeira coisa que Deus manda parar é culto. Suspende todas as reuniões, suspende todos os encontros. Vamos enxergar dentro de nós mesmos os pecados que precisam ser confessados. Nesta pandemia, quantos pecados nossos não foram mortos, mas vieram ao relevo? Porque nós estamos fora dos ambientes de culto onde a gente pegava poder. E nesta pandemia o Senhor suspendeu os cultos. E a gente vai ter que aprender com isso. E a gente vai ter que sair melhor do outro lado. Sabe como? Não que Deus está usando essa pandemia para nos disciplinar. Deus não disciplina o Brasil. Deus não está disciplinando o mundo. Mais uma vez, Deus só disciplina quem é seu filho. O mundo e o Brasil é alvo de juízo. Os seus filhos são alvos do amor. Amor que disciplina. Esse vírus pode ser que não esteja me disciplinando. Esse vírus pode ser que não esteja disciplinando você. Mas que Deus está usando esse vírus para disciplinar alguns, Ele está. Porque Ele só precisa assobiar. E todas as coisas podem agora se submeter à sua ordem. Um processo disciplinar. Um processo corretivo. E a pergunta é, a gente entende isso? Que a gente vai ter que sair da meninice. Ah, estou pagando os meus pecados. Isso é coisa de menino. Coisa de quem não cresceu na fé. Ou por que eu estou sofrendo? Coisa infantil, que ainda não consegue ter o discernimento. Se tiver alguma pergunta, não entendeu, o nosso chat vai estar aberto aí. Se quiser fazer alguma pergunta, a gente responde aqui no final. Vamos caminhar. E o que dizer de Hebreus, gente? O que falar de Hebreus? Texto muito conhecido, você conhece esse texto, Hebreus capítulo 12, deixa eu ler para você aqui rapidão. Hebreus 12, verso 5. Esse texto é uma bênção na nossa vida, é iluminação e é chicote no nosso lombo. Coisa boa, substância. Hebreus 12, 5. Vocês estão esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Espera aí, Deus trata vocês como filhos. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele é reprovado. Você está desmaiado por quê? Só porque foi reprovado? Porque o Senhor corrige a quem ama. E açoita, aleluia, açoita a todo filho a quem recebe. É filho? É filho. Pode entrar na fila. Não, mas eu não quero ser açoitado por Deus. Então o pai tem que ser outro. Possivelmente Satanás. Ele não vai bater. Mas se quiser meu filho, pode entrar na fila. Açoites. E baixa a bola. Você não é muito bonzinho para estar fora da fila, não. Baixa a bola. Nem eu, nem você vamos organizar a fila, não. A gente está nela. É para a disciplina que a gente persevera. Deus nos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Na nossa época, a gente responderia. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se você está vivendo a vida cristã e não está sendo corrigido pelo Senhor, você é um bastardo. Você não é filho de Deus. Forte o texto, né? Eu disse que era um texto daqueles bons. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. Ah, tempo bom. E os respeitávamos. Há pais nossos que só precisavam olhar. Não havemos de estar com muito mais submissão ao Pai espiritual e então viveremos? O autor de Hebreus fala de vida por causa da submissão
a correção de Deus. Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aleluia! Aqui está o propósito, aqui está o projeto, aqui está o coração de Deus, aqui está o movimento de Deus. Por que Deus se movimenta em relação à disciplina e à correção dos seus filhos? É para que eles sejam santos, a fim de serem participantes da sua santidade. E o processo é disciplina e correção. Toda disciplina, é verdade, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ninguém sai alegre no momento da disciplina. Nós saímos tristes. Mas depois, entretanto, estou lendo o texto, gente, e aqui eu não estou parafraseando, vai produzir um fruto, vai frutificar um fruto de paz aos que têm sido por ele exercitados. Fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trópegos. Aleluia. Por que Deus está tratando esse povo aqui em Isaías? Porque é a casa de Davi. Porque Deus tem aliança com Davi, assim como Deus tem aliança com a gente. Assim, quando o sangue da nova aliança, nós aderimos e confessamos e cremos que Ele nos redimiu. Quando nós fomos selados pelo Espírito de Deus, nós automaticamente entramos nesta mesma filiação, na mesma casa, no mesmo ambiente, com o mesmo Pai. Por isso que o autor de Hebreus diz, todos são participantes da disciplina. Já falei para vocês, né, que eu não peguei essa época, mas os meus irmãos, alguns mais velhos, pegaram essa época, quando um fazia uma coisa errada, o meu pai mandava, podia estar dormindo, jogando bola, chama todo mundo, vai apanhar todo mundo. Esse daqui porque fez, e os outros para aprender o que é que não se faz. Então, todo mundo apanha, pronto. E aí era fila de menino e chorando. Não sei se Deus faz isso ou não. Acho que Ele sabe bater em quem, como, quando e por quê. Mas nós somos um corpo. E quando o pé está doendo, o corpo todo sofre. Quando é o dedo que está sentindo dor, a gente também está sofrendo. Automaticamente pegou na gente. A mente ocidental é uma mente que é cada um por si. Por que está pegando em mim? A mente bíblica é a mente de um povo, de uma família. É a mente de uma só casa. É a casa de Davi. Terceiro e último lugar, estamos caminhando aqui para o fim. Toda disciplina de Deus. Toda disciplina de Deus. Ele nunca vai soltar a nossa mão. Em todo o processo corretivo, por mais doloroso que seja, tem o verso 21 e o verso 22, que o Senhor diz assim, mas atente bem. Pode ser que no processo disciplinar, o fim proveitoso, você tinha muito gado, vocês eram ricos, até que o gado foi disperso, né? A gente dá a entender isso no verso 25. Uns remanescentes aí ficarão só com uma vaquinha e 2 ovelhas. Verso 21. Gente, o povo de Israel nessa época era um povo que estava prosperando. Você pega isso no capítulo 2, verso 7. Já passamos por ele. Possivelmente com rebanhos. E o Senhor está dizendo que na época da disciplina, da correção, o bicho vai pegar. Vocês vão passar por escassez. Vocês vão passar por situações financeiras muito difíceis. Eu preciso fazer isso. Porque eu te amo. Porque eu amo você. Mas você vai precisar fazer consertos dentro de você muito sérios. Que na tua religiosidade pré-pandemia,
você se escondia em cultos para não tratar. Mas quando eu apertar o nó, quando sumir aquilo que você tinha como sustento, uma plantação bonita e valiosa, muitas videiras e gado em abundância, quando eu pisotear isso tudo, você só ficará com uma vaquinha. Mas deixa eu te garantir uma coisa: você terá abundância de leite. Gente, o que é isso? Será tal a abundância de leite, versículo 22, que esta vaquinha e 2 ovelhinhas te darão, e você verá milagres. Em toda época de correção, Deus não solta a nossa mão. Você pode testemunhar isso, porque eu sei que muitos de nós tínhamos a certeza que Deus estava nos corrigindo, e muitos de nós estamos convictos de que estamos num processo de correção. Mas Deus não solta a nossa mão. Deus, ele não deixa de suprir. Não tem mais o rebanho. Não tem mais uma plantação linda. Mas tem uma vaquinha. Que como pode a gente estar passando pela situação que estamos passando e não falta leite? Como se explica a gente estar passando um momento tão difícil, mas a gente consegue comer manteiga? Porque Deus é um Deus que, quando disciplina, é para um fim proveitoso. Há moscas, há abelhas, há espinhos, mas há um local que Deus nos reserva, que diz assim: mas nesse ambiente aqui, você vai ceiar o que o meu filho ceiou. Ah, faz sentido. Porque, meus irmãos, veja o versículo 15, como vimos na quinta-feira passada. Aquele que nascerá da virgem, aquele que virá, ele vai comer o quê? Ele vai comer manteiga e mel. E o que o Senhor está dizendo que o seu povo comerá? A mesma coisa que o seu filho comeu. Não faz sentido? Da mesma forma que Deus cuidou do seu filho. Quando ele veio aqui para cumprir propósito. Quando ele veio aqui para ser obediente à morte de cruz. Quando ele veio aqui para honrar o nome do seu Deus. E ser atingido com todo tipo de inimizades, de cuspes e de tapas e de bofetadas, para levar sobre si o castigo que era nosso. Ele se alimentou e atravessou tudo isso, chegando no fim, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então a gente vai passar por tudo isso comendo o que ele comeu, o que Deus gerou. E no final a gente vai dizer: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aquele é diferente. O Jesus que carregou sobre si os nossos pecados, a gente vai estar num processo disciplinar, de correção, mas nunca nos distanciando da mesma realidade. Somos filhos. Somos filhos. É a casa de Davi. Bom, gente, eu vou terminar e a gente conclui. Espero que tenha sido significativo. Deixa eu fazer umas aplicações aqui breve para o nosso coração. O nosso estilo de vida precisa mudar. O problema é o pecado. O problema desse povo é pecado. O problema desse povo não é erro. Eles não erraram. O problema desse povo é que eles pecaram. Pecaram contra o Senhor. E quando existe pecado no meio dos seus filhos, quando existe rebeldia no meio dos seus filhos, Deus ele vem para corrigir.
A gente precisa voltar a avaliar as nossas vidas na perspectiva de Deus, para termos o estilo de vida de Deus. Como Paulo disse, ser imitador de Deus. Meus irmãos, Deus não quer que a gente passe a vida enxotando moscas. O Senhor falou de um período, e esse período vai acabar, e esse período acabou. Mas para alguns de nós não acabou. Muitos de nós estamos ainda cansados enxotando moscas, mas não remove o lixo que está dentro. Com essas moscas o Senhor denuncia o lixo. Muitos de nós, a gente vinha para os cultos aqui como se o culto fosse um efeito inseticida. Mas antes de chegar em casa, nós já começávamos a ouvir os unidos das moscas. Porque a gente não remove lixo em culto, a gente remove lixo na cruz. O culto só nos ensina que deve ser feito isso. Remova os lixos. Deus não tem projeto para que a gente tenha a vida toda sendo pisoteado por inimigo. Deus, ele tem um local que as nossas plantações ainda vão vingar. Os nossos celeiros ainda serão fartos. A terra que a gente sachou com alegria, a gente ainda vai pegar na mão das nossas famílias. A gente ainda vai pegar na mão dos nossos filhos e dizer, viu, valeu a pena. Porque a gente se reencontrou com Deus. Porque a gente se refez. Porque nós nos permitimos ser feitos em um novo vaso por esse oleiro. Porque a gente se humilhou, porque a gente reconheceu que na nossa casa estava errado. Porque a gente reconheceu que os nossos valores estavam deturpados. A gente reconheceu que o nosso orgulho estava sendo evidenciado. A gente percebeu que a nossa soberba é extremamente exacerbada. Nós identificamos que aqui na nossa casa, a nossa prepotência, a nossa superioridade, a nossa arrogância, ela é visível. Por isso que as coisas não estão dando certo. Por isso que os frutos, eles não são bons. E Deus, ele diz, bom gente, então não precisa mais o terreno ser pisoteado. E não precisa mais você tomar remédios para poder impedir as toxinas das picadas das abelhas. Você pode voltar de novo a ter vida. A minha proposta não é que você te dá um inseticida. A minha proposta não é te dar um remédio para bloquear as toxinas, as picadas das ovelhas. Eu não quero te dar um escudo contra as flechas. Eu quero te levar para uma terra de restauração. Eu quero te levar para uma terra do perdão. Porque você precisa achar o caminho do arrependimento. Então, gente, arrependimento é a palavra hoje à noite. A gente precisa mudar. E se você precisa mudar, você não precisa de um culto. Se você precisa mudar, você só precisa de 2 joelhos. Dobre. E de uma língua. Confesse. Deus não quer que a gente passe a vida enxotando mosca, levando picada de abelha e sendo pisoteados por inimigos e perdendo o que nós plantamos, nos despedindo daquilo que tínhamos. Volte para um lugar da restauração, volte para o lugar do perdão. E o caminho para chegar nesse lugar é arrependimento. Arrependa-se. E pare de tratar a palavra de Deus com desprezo. Deus nos abençoe muito.